Tratar as outras pessoas como você gostaria de ser tratado é uma regra de ouro, que não se aplica apenas aos encontros gerais da vida, mas também às negociações. Sucesso! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da nossa série Hora de Faturar. Eu sou Sanquiel Gustavo e eu ajudo empreendedores, tanto na área de serviço quanto na área de varejo, a aumentar suas vendas sem precisar enlouquecer. Inclusive, nós estamos nessa semana aqui, que é um preparatório, né? Uma prévia, um aquecimento para a próxima semana, que vamos ter um grande evento aqui, que é o GPS Hora de Faturar. Se você ainda não se cadastrou, aproveita, porque tem bônus especiais ali, incríveis, que eu vou poder, não sei se eu posso contar, já posso contar, então vou só adiantar uma coisa aqui. Você gostaria de ter uma consultoria exclusiva para o teu empreendimento, ter um trabalho de mentoria? Tem um bônus especial para quem participar. Então vai lá, participa que você vai entender exatamente o que eu estou te falando, tá certo? Inclusive algumas pessoas até me perguntaram: Sanquiel, mas e o curso HDF, quando é que vai abrir vagas? Não se preocupe, dia 1 de fevereiro, e daqui para lá eu ainda vou te mostrar ainda como é que vai funcionar para você aumentar cada vez suas vendas sem precisar enlouquecer e, quiçá, ter esse trabalho aí, ter este serviço de mentoria. É exclusivo para você. Mas vamos dar continuidade. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, que é: não saber prospectar prejudica o aumento das vendas. A maior parte das pessoas vivem me perguntando: sim, mas como é que eu aumento minhas vendas? Sim, mas como é que eu consigo conquistar novos clientes? E vamos exatamente bater nessa tecla aqui. Eu vou te mostrar e vai acabar com tuas dúvidas. E você vai conseguir sim traçar determinados objetivos, né? Fazer um determinado planejamento de ação para ter resultado. Agora tudo vai depender só de você. Fica comigo até o final que você vai entender tudo isso aí que eu estou falando com você agora. Seja muito bem-vindo. Vamos lá! Faturamento não é sorte, é método. Saber prospectar clientes é a sobrevivência de sua empresa. Mas o que danado significa prospectar? Prospectar é você aprender a trabalhar a sua carteira. É você aprender a montar todo um esquema com base em informações que vai te direcionar ao teu cliente ideal. E geralmente o que é que acontece? Algumas pessoas abrem, inclusive mandaram hoje pela manhã aqui no nosso Instagram aqui, através do Story, que normalmente eu abro espaço lá para você fazer perguntas. E teve uma pessoa lá que estava, uma hamburgueria, que eu não me engano é isso, é uma hamburgueria, e ela até cita que: caramba, eu abri minha hamburgueria, foi um baita sucesso no início, porém depois começou a cair e ela não sabe mais o que fazer para poder aumentar as suas vendas, né? Voltar a se erguer as vendas do seu hambúrguer. Só que é o seguinte: geralmente no início, quando a pessoa não trabalha o prospecto, quando não conhece o seu cliente, quando não trabalhou ainda o seu público-alvo, e sim ainda liga o seu achômetro, vou fazer aqui, vou fazer uma placa, uma fachada bem bonita, e o cliente vai passar por aqui e ele vem. Não é assim que funciona. Você também que trabalha com prestação de serviço, você também tem que trabalhar o seu prospecto. Sabe por quê? Porque normalmente quando abrimos uma empresa, geralmente o início é com base da estrutura ali de consumo, é de amigos e parentes. E tem um certo... é muito bom, eu não tenho nada contra com relação a isso não, tá? É até positivo isso aí acontecer no início. Por quê? Porque você pode usar aquilo ali como uma prova social do seu negócio. Porque o seu empreendimento, assim que você abre e lota a frente, é interessante porque outros clientes vão passar ali e vão ver e vão ficar naquela curiosidade de saber: rapaz, será que o produto é bom? Só que tem o seguinte: algumas pessoas se acomodam. Esse é um dos maiores perigos. Porque se acomoda: caramba, tô tendo meus amigos ali, tô tendo meus parentes. De vez de sobrecarregar suas redes sociais com aquelas fotos de muita gente, fazer uma entrevista, já que é parente, vem cá, fala aqui comigo. Olha, o que é que você está achando do hambúrguer? O cara vai falando. De vez de fazer esse tipo de movimentação, não faz. Simplesmente fica sorrindo, fica feliz porque teve aquele determinado faturamento, mas não sabe que está caindo numa armadilha própria. Por quê? Porque o próximo passo, e é muito rápido o ciclo de vida do seu produto, do seu empreendimento. O ciclo de vida começa aí a declínio.
E você se desespera com essa pessoa aí do hambúrguer. Ela está se desesperando porque ela quer fazer um up e não está conseguindo fazer o up. Sabe por quê? Porque não preparou. Ela teve a oportunidade, tinha prova social ali para debater, apresentar ao bairro. O seu bairro, pelo menos, conhece você, conhece a sua empresa. Então você perdeu uma grande oportunidade. Então faz o seguinte, convida de novo teus parentes, convida de novo os teus amigos ali, ó, te reúne ali na frente e começa a tirar fotografia, começa a explorar isso daí através do Facebook, através do Instagram, através de várias redes sociais. Esteja presente junto com o seu cliente. Faça com que ele entenda que você está presente ali e que você tem algum ponto diferencial. Você também é prestador de serviço. Então, geralmente no início ocorre esse tipo de problema. A pessoa ela não trabalha o prospecto de seu cliente, né? Ela não consegue identificar como é que funciona para trabalhar esse tipo de prospecto. Eu tive um determinado cliente, principalmente prestação de serviço, tive um determinado cliente, mas não trabalha aquele cliente. Presta o serviço, entrega o serviço, mas não prospecta ele para um futuro crescimento dentro da sua organização. É aquela história, você mesmo começando pequeno, você tem que começar pequeno com a mente bem grande. E o segundo erro é justamente o que? Não segmentar a sua carteira. Quando eu digo que não segmentar a sua carteira, dificulta muito, por quê? Porque você não consegue direcionar ações específicas para atingir um determinado público, para não perder tempo nem dinheiro com propagandas de massa, de grande escala. Porque você sabe que essa propaganda de massa, de grande escala, talvez atinja ou não o seu tipo de cliente ideal. Então é por isso que é importante você trabalhar o prospecto. Por isso está aí que eu coloquei como tema de hoje: não saber prospectar prejudica o aumento das vendas. É disso aí que você tem que começar a trabalhar. Mas como é que isso aí pode funcionar para mim? Mas não prospectar o meu cliente só vai dificultar realmente o direcionamento das minhas ações específicas? Não. Você vai gastar muito mais energia com clientes que não são potenciais, vai aumentar a probabilidade de frustração do seu cliente. Por quê? Porque você vai apresentar um determinado serviço ou vai entregar um determinado produto e como você não segmentou, você não tem condições de dar um atendimento diferenciado para aquele determinado cliente, que ele tem uma determinada forma de consumo, uma determinada forma de faturamento dele mesmo. Isso eu falo mais ainda para você que é prestador de serviço. Você precisa segmentar para poder diferenciar alguns atendimentos. Então quer dizer que aquele que consome menos eu dou um atendimento chulé? Não, de forma alguma, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu quero que você entenda o seguinte, que tem determinadas segmentações, vamos supor, você trabalha com varejo, então você pode vender para pessoa física, pode vender para pessoa jurídica. O tratamento é o mesmo? Não pode ser o mesmo. Porque para o jurídico, provavelmente ele vai comprar um volume bem maior. Então você tem que ter um atendimento logístico para ele. Um atendimento de logístico, de nota fiscal, de tudo, de todo aparato que você tem que... como é que eu posso dizer assim? Toda a proposta em si para ser entregue para a pessoa jurídica é completamente diferente para a proposta que é entregue para uma pessoa física. Então é disso aí que eu estou te falando. E outra coisa também, você começa a perceber que sua equipe está fora de foco. Por quê? Porque ele só pensa em produção. Então é mais fácil vender para o jurídico ou é mais fácil vender para o físico? Depende do teu tipo de negócio. Se é varejo, se é serviço. Depende. Agora, a tua equipe está preparada? Você está tendo condições de especificar a ele lá, dizer a ele, olha, cara, tu vai trabalhar tal segmento e aí fulano vai trabalhar tal segmento. Isso é importante. Eu já estive visitando algumas empresas, cheguei lá no call center e perguntei, certo, pronto, aqui a turma de call center que entra em contato, ok. Como é que é o trabalho deles aqui, a segmentação? Não, eles recebem uma lista aqui e eles começam a ligar. Então, peraí, como é que pode? Como é que eu quero fazer a diferença? Como é que eu quero aumentar os meus ganhos aqui se eu não faço uma coisa diferente que meu concorrente não está fazendo, que é justamente segmentar, é trabalhar o prospect de minha carteira? Isso é muito, muito errado. Aí eu fui e perguntei, sim, me diz o seguinte, como é que trabalha aqui o pós-venda? Eles também trabalham. Aí quando eu olhei para casa dos vendedores, eles fizeram aquela câmera de boca. Trabalha. Sabe por que eles não trabalham? Porque eles ainda não entenderam como é que funciona o espírito do negócio. Nem ele, nem o empreendedor. E acabam abrindo a boca e dizendo, a minha equipe é uma porcaria. Minha equipe, aí começa a botar a culpa na equipe. E não é. O problema todinho não é no time, o problema todinho é na forma de vender. É a forma de vender que você tem que começar a trabalhar
junto lá com sua equipe. Você não pode bobear a sua forma de vender. E o que é que acontece com o vendedor? O vendedor, ele quer vender, mas ele não quer perder tempo com outras atividades. E é aí onde mora o perigo. É aí onde o empreendedor, ele gasta toda a sua energia. Porque ele fica desesperado. Ele força tanta barra do vendedor. Olha, vendedor, você tem que vender, você tem que conquistar novos clientes. Vá-se embora para a rua. Eu quero 2 clientes novos por semana. Quero 3 clientes novos por semana. Mas não trabalha seu prospecto. Normalmente, quando eu vou para uma empresa, que eu fecho um contrato com eles lá, eles começam a me pagar quando eu consigo superar a margem dele, né, a margem de faturamento deles, que depois eu ensino como é que eu faço esse tipo de cálculo. Quando eu consigo superar em 15%, e com 15% eu consigo trabalhar só a carteira dele. Eu elevo o faturamento só com a carteira dele. E depois de elevar o faturamento com a carteira dele, eu consigo trabalhar indicações. Aí começa a crescer a carteira. O que é que acontece normalmente com a empresa? A empresa se preocupa tanto, não, eu quero conquistar novos clientes, quero conquistar novos clientes, mas não trabalha a base. Aí por não trabalhar a base, vai dificultando o seu desenvolvimento. Por quê? Porque sua base está mal estruturada. As paredes vão começar a cair e você começa a entrar em total colapso. Você começa a culpar. Aí é onde entra a questão, né? O empreendedor começa a culpar a sua equipe, começa a culpar o mercado e assim por diante. Por quê? Simplesmente porque ele não sabe prospectar a sua carteira, ele não sabe trabalhar a carteira que você tem. A partir do momento que um empreendedor ele abre a boca assim, eu quero conquistar novos clientes, a primeira coisa que eu faço é o seguinte: me dá a tua carteira aí pra gente dar uma olhadinha. Muitas vezes, um novo cliente é um cliente que já foi dele e que deixou de consumir dele. Quer dizer, uma pessoa que já esteve dentro da empresa dele, dentro do serviço dele, que já adquiriu o produto ou o serviço, seja o que for, já teve um contato com ele, já experimentou o que ele tinha para oferecer, e ele simplesmente deixou passar. Por quê? Porque ele começou a trabalhar na mente do seu vendedor, que eu quero somente pessoas novas. Olha, acabou, cara. Nós estamos em pleno século XXI. Nós temos que trabalhar com o vendedor para aumentar o faturamento. Escreve aí: vou trabalhar com minha equipe com foco em aumentar o meu faturamento. Quando você bota isso na sua cabeça, que é para trabalhar o aumento do faturamento, sua equipe, ela já não vai abrir a boca para dizer assim: eu não quero perder tempo com outro tipo de atividade. Sabe por quê? Porque você só vai comissionar ele pelo que ele trouxer de novidade, por novas vendas. Você não vai comissionar ele de um trabalho em si, que é justamente, que ele ainda não caiu ainda na real. E esse tipo de trabalho, essa forma dele parar, que ele diz assim: eu vou ter que perder meu tempo com isso daqui. Quando ele abre a boca para isso daí, é por quê? Porque ele é imediatista, né? Ele quer o resultado para agora. E esse trabalho ele demanda um pouco de tempo, porém dá uma estrutura de base para você, onde o seu faturamento ele tem uma escalabilidade que acompanha exatamente as tuas vendas. Tuas vendas começam a crescer, tuas vendas começam a aumentar de acordo com que você vai trabalhando na sua carteira. E aí é onde eu digo: quero aumentar as suas vendas sem precisar enlouquecer de forma significativa? Vem comigo que eu vou te mostrar tudo isso aí, como é que funciona. Vamos aqui para a nossa tela lateral, tá certo? Você já entendeu a importância de prospectar a sua carteira, de começar a trabalhar a carteira que você já tem, que você possui. Você já compreendeu? Se você não compreendeu, faz o seguinte: faz a tua pergunta aqui ou acessa lá o direct no Instagram e fala diretamente comigo, cara. Eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para ajudar a tua empresa. Lembra, nós estamos na semana de aquecimento do GPS Hora de Faturar. E essa semana aqui é bastante intensa. Eu vou estar presente aqui constantemente com você. Por quê? Porque posteriormente vamos abrir também vagas para o curso, para quem quiser aprofundar um pouco mais, quem quiser realmente superar suas expectativas de faturamento, aí entra para o curso. Quem não quiser fica só na novela, então continua aí, é só assistindo os vídeos. Mas vamos lá. Vamos falar aqui que não saber prospectar prejudica o aumento das vendas, que é escala de ações de vendas. Observa aí essa dica, tá certo? Vamos trabalhar a carteira que você tem. Toma nota e faz isso na tua empresa, que funciona. É o que eu faço quando eu chego na empresa. Quando eu vou prestar consultoria, eu consigo elevar o faturamento em torno de 15% para 23% e olha, pode até dobrar o faturamento de tantas pessoas aí que não trabalham na sua carteira. Só em não trabalhar a sua carteira, eu consigo dobrar o teu faturamento e ainda conseguir novos clientes, só com o que você tem na sua empresa, prestadora de serviço ou varejo. Existem várias formas de se trabalhar, então procura ouvir o que eu vou transmitir aqui e passar para a tua realidade, tá certo? E se tiver alguma dúvida, vai lá no direct do Instagram, ou então acessa lá o Telegram e comunica-se comigo, tá bom? Tem muitas dicas lá espetaculares. Vamos lá.
Eu trabalho isso aqui, o que eu chamo de escala de ações de vendas, que é identificar a segmentação. Como é que funciona isso? Eu trabalho com essa pirâmide daqui. Vamos lá, cadê a tela? Isso, a tela apareceu para mim. Ok? Eu trabalho com isso aqui, que eu chamo ele, eu batizei ele de escala de ações de vendas, que é para identificar e segmentar a sua carteira. A primeira base que tem é justamente o que? O que a gente chama de prospectar. Prospectar é uma forma de você procurar identificar se é pessoa física, se é pessoa jurídica, qual é o ramo de atividade, qual é a localização. Tudo isso influencia, inclusive qual o faturamento você pode dividir. Vamos supor, se eu trabalho com pessoa física, então qual é a média de faturamento que ele possibilita de compra de minha empresa? Quais são os pacotes de serviço que eu presto para eles lá? Eu trabalho com jurídico, mesma coisa. Eu tenho uma escala de faturamento X dele, então vou começar a segmentar dessa forma, tá certo? Ou se seu serviço não só for um tipo de serviço, por exemplo, eu só faço manutenção de ar-condicionado, mas existe outro tipo de ar-condicionado que agora é o chamado inverte, né? Mas eu não trabalho com ele, mas é um novo público, concorda? Então é uma nova segmentação. Entendeu aí como é que funciona? Eu trabalho com a parte de informática, ok. Trabalho com cabeamento, como teve uma pergunta aí no começo dessa semana, que um rapaz lá, ele me perguntou, se eu trabalho com isso aí, ok, qual é a segmentação? Aí você vai, empresa e pessoa física. Então começa a trabalhar o prospect. Isso daí é muito importante, porque é aí onde você vai ter todas as informações que você precisa para começar a agir. Quando você trabalha o seu prospect ali, que você já está com sua carteira e que você identifica, vamos supor, puxa, dos 3 últimos meses, os clientes que consumiu no 4º mês e não consumiu nos 3 últimos meses, não procura saber por que ele não consumiu o teu produto ou não consumiu o teu serviço. Isso é o trabalho do prospect. Começa, tá conseguindo chegar junto comigo aí? Pronto, é exatamente desse jeito. Começa a trabalhar esse teu prospect. A segunda fase, que é essa aqui, a segunda fase é o processo de negociação. Isso mesmo. Quando você fez o prospect, você vai em busca de quê? De ordem de serviço. Você vai em busca de venda do seu produto, de pedidos, né? De fazer pedidos lá. Por quê? Porque você trabalhou o prospect, você identificou qual é a necessidade dele, você identificou o que é que ele quer, né? Qual é o real desejo dele através do prospect. Eu não tenho como te passar todas as informações detalhadas de um por um aqui, porque isso aí tem tudo lá no curso, que aí eu tenho condições, tenho tempo suficiente para isso, inclusive para a gente debater frente a frente, porque no curso também tem aulas ao vivo. Mas aqui de forma bem prática, que você já pode praticar, e você vai ver os resultados que você vai ter. Opa, então já separei aqui meu prospect já, então vamos ao processo de negociação. Então o processo de negociação envolve alguns parâmetros, que é ouvir, empatizar e apresentar a solução. Qual é o nível? Então, eu vou criar um roteiro de abordagem para esse processo aqui de negociação, que é uma fase muito importante para o meu empreendimento. Para chegar ao nível do C, que o C é justamente esse Czinho aqui que você está vendo, esse C é ele se transformar em cliente novamente. É um prospecto de produto parado ou de serviço parado. Você vai trabalhar o seu prospecto, trabalhar a negociação para transformá-lo em cliente. Aí é que vem o pulo do gato. Por quê? Porque algumas empresas sérias, algumas empresas que querem realmente fazer a diferença no mercado de trabalho, eles trabalham com essa escala de ação de vendas. Não desse jeito, mas chega aproximado, né? Ele trabalha ali o prospect e tenta encontrar, poxa, qual é o produto que eu tenho que esse meu prospect aqui, ele não consumiu. Então, se ele não consumiu, por que ele não consumiu? Então, vamos começar a trabalhar. E começa com o processo de negociação para transformar ele em cliente deste outro segundo serviço ou segundo produto. Só que é o seguinte, vem aí o pulo do gato. Anota aí, tá certo? Nosso pulo do gato é exatamente esse aqui. É o subsegmentação. Isso mesmo, é o processo de subsegmentar. Todos com atendimento diferenciado. Bota isso na cabeça, tá? Não significa, então vou ter que tratar todo mundo igual. Sim, tratar todo mundo igual é uma coisa. Mas o atendimento, que é a entrega do teu serviço ou a entrega do teu produto, ela é de forma diferenciada. Não tem como você evitar isso daí. Porque uns vão comprar um grande volume, então exige uma determinada logística. Só para vocês terem uma ideia, tem grandes supermercados aí, que eles trabalham para se tornarem um cliente top da empresa, e para ele ter uma fatia boa de mercado, uma fatia de confiança de mercado, ele faz o quê? Ele faz todo aquele aparato, né? Todo aquele checklist de exigência para se tornar uma subsegmentação daquela determinada indústria, daquele determinado produto.
e assim por diante. Por exemplo, também tem uma empresa de moda, que eu não vou citar o nome dela aqui, que inclusive eu tenho um primo meu que trabalha lá no Rio Grande do Sul, ele é chefe de um setor lá, que é muito interessante. Porque essa empresa, essa grande empresa multinacional aí, até que seja até mundial, essa empresa vende roupas, tanto feminina como masculina. E tem vários concorrentes dela, vários concorrentes. Só que o seguinte, na subsegmentação, ela começou a trabalhar, a prezar pela qualidade. De você entrar na loja, quem conhece essa loja, quando entra, não precisa olhar embaixo do braço para ver se está furado, se a costura está bem feita. Porque sabe que ali tem todo um processo de qualidade. Para quê? É um varejo que está segmentando o seu tipo de cliente. Aquele cliente que quer qualidade. Aquele cliente que quer o valor agregado àquela roupa. Não é aquele cliente que é de leilão. Aquele cliente que está só procurando preço. Então, quer procurar preço, vá para o meu concorrente. Aí você diz, então se ele quebrar o concorrente vai ser bom para ele. Não vai ser bom para ele. Eu tive uma videolocadora, me lembro também aí que eu comecei a segmentar. Eu estava num bairro, era o bairro de Campo Grande, próximo ao terminal de integração, próximo ao centro de convenções de Olinda. E lá nesse bairro, eu abri minha locadora, era Vídeo Maníaco Locadora, olha, tempo pra caramba, hoje nem existe mais videolocadora, né? Hoje é Netflix, a Amazon e assim por diante. Mas foi incrível ali que eu fiz o seguinte, eu subsegmentei os meus clientes. Eu queria as pessoas daquele meu bairro e comecei a subsegmentar para que eu tivesse também qualidade de cliente, para que não me desse dor de cabeça. Porque normalmente 2, 3 clientes que derem dor de cabeça levam o empreendedor ao desespero. E eu não quero isso. Eu tinha que mostrar o valor que minha empresa tem. Aí as pessoas disseram, Sankel, então você trabalhou pra caramba lá assim, fechou alguns concorrentes? Sim. Alguns concorrentes, eles não aguentaram concorrer junto comigo. Só que tinha algumas videolocadoras que agiam de forma desleal. Aí a pessoa diz, poxa, então denuncia para que que era UBV, era isso mesmo, Unidade Brasileira de Vídeo, UBV. Aí não, então denuncia para a UBV, que a UBV vai bater lá. Eu disse, dedinho. Eu chamo de escoamento do meu subsegmento. Eu quero também clientes de qualidade. Quem quer brigar por preço, o preço vai embora. Então vá-se embora, local. O seu pirata, aí era o que eu chamava de minha fossa, né? Então era uma empresa que, aqueles que me davam muita dor de cabeça, sabe? Que quebrava muito vídeo, que chegava bagunçando, chegava tirando onda com minha cara, onda com a cara da empresa, né? Que assustava até alguns clientes lá. Não, meu querido, vai ali, ó, escoamento. Agora aqui não, você vai ter um bom atendimento, vai ter uma boa qualidade de filme, você vai ter tudo de qualidade. Por quê? Porque é para você entender o valor que é minha empresa. E eu não tive problema nenhum. Foi uma santa tranquilidade, foi sucesso garantido. Porque este processo de segmentar, subsegmentar, ninguém trabalha. Então deixa eu te mostrar aí como é que você pode fazer a subsegmentação. Normalmente quando você conquistou o cliente, pronto, fiz o prospect, né? Desse meu prospect aqui, eu conquistei alguns novos clientes, ou então reconquistei uns clientes que já foram meus, começa a trabalhar desse jeito. Passei pelo processo de negociação e fui para o processo, ele se transformou em cliente. Então assim que ele se transforma em cliente, é o que eu chamo de cliente eventual. E aquele ali que ele, eventualmente, ele vai lá, ele voltou a comprar você, comprou um determinado produto ou contratou um determinado serviço seu. Só que agora o que é que você tem que fazer? Você tem que trabalhar este cliente para que ele possa evoluir de produtividade, né? de compra, de faturamento da tua empresa. Porque normalmente o eventual, a sua empresa, na verdade, está fazendo parte da vida dessa empresa abaixo de 40% do que ele consome. Um exemplo, eu consumo esse tipo de grafite, certo? Para minha loja, eu vendo aqui. Então, apenas abaixo de 40% do que eu compro de grafite para vender na minha loja, tá certo? Que eu compro a você, porque você é meu fornecedor. Menos de 40% é que eu compro com você, porque eu prefiro diversificar. Porque eu tenho outro fornecedor que eu compro 20%, compro 30%. Com você eu chego até a comprar, normalmente o eventual, ele compra em torno de 5% a 3%. Por quê? Porque ele está querendo ter confiança que você realmente vai entregar. Do mesmo jeito funciona o cliente que você acabou de conquistar agora na sua prestação de serviço. Existe aquele cliente que acabou de comprar o seu produto, ou aquele gatinho pingado, né, que eu não sei nem como é o nome, eu chamo de gatinho pingado, né, que é aquela pessoa que vem de vez em quando, aparece lá na empresa e compra, porque para atender só aquela necessidade e vai embora. Ou então você insistiu tanto para vender, que tem aquele vendedor que é insistente pra cacete, que ele não consegue conquistar a empatia, e o cara simplesmente para se livrar dele,
Diz, faz logo o pedido aí, vai. Limpa um ar-condicionado meu aí, só um. Tem 300 ar-condicionados. Não, limpa só um. Pra tu não deixar parar de encher meu saco. Esse é o que eu chamo de cliente eventual. Você ainda não conquistou a confiança dele. Ele apenas está te dando uma chance para você apresentar o teu produto ou o teu serviço. Aí o que é que você tem que fazer? Você tem que começar a estudar esse cliente eventual. Aí é que vem não saber prospectar, como botei até ali em cima, né? Olha, não saber prospectar prejudica o aumento das vendas. É aí que você começa a trabalhar essa mesma carteira aqui para prospectar ainda mais uma evolução do aumento das tuas vendas através dessa pessoa aqui. Você conquistou ele foi e comprou. Ok, então começa a estudar essa empresa. Começa a ver a real necessidade e procura ver se sua empresa, quanto por cento, certo? Faz parte da fatia de consumo dele. Vamos lá, para um outro exemplo. Esse do ar-condicionado, por exemplo, prestador de serviço. Eu sou prestador de serviço, quero fazer uma limpeza aqui, estou chorando, estou brigando, trabalhei meu prospecto, trabalhei a negociação, fechei alguns negócios e esse negócio que eu fechei eu vou lá. Quando eu chego lá tem 30 ar-condicionados. Aí chego lá, o cara mandou só limpar um. Vou procurar saber o porquê. Por que só mandou limpar um? O que é que a outra empresa oferece que a minha empresa não está oferecendo? Por que eu não consigo aumentar a minha fatia de negócio para essa empresa? Esse é um prestador de serviço. Varejo, a moça do hambúrguer. E chegou aquele cliente agorinha mesmo que pediu um hambúrguer aqui na minha frente. Ele nunca veio na empresa. Ele chegou lá assim, olha, me deu um hambúrguer, me deu o cardápio para dar uma olhadinha qual é o hambúrguer. Quando ele pede o cardápio, você já sabe que o cara não conhece da tua empresa. Porque ele não veio, ele não conseguiu memorizar ainda o teu cardápio. Ou seu cardápio deve ser muito extenso. Evite isso é uma problemática. Então o que acontece? O cliente chegou ali na minha frente, pediu o cardápio, está ali escolhendo. Isso é o que eu chamo de cliente eventual. Ele está consumindo ali, então meu amigo, dê um atendimento espetacular para ele. E procure analisar de quanto tempo que ele come um hambúrguer desse. O que é que o fez sair de casa para poder comer aquele hambúrguer? Começa a conversar com ele. Isso é muito importante porque vai te ajudar a transformar ele no que eu chamo de cliente potencial. O que significa? Veja, se o eventual, a minha empresa tem participação no consumo dele ou no consumo da empresa dele apenas 30%, 5%, que é abaixo de 40%, o potencial, ele é um cliente que ele pode evoluir para acima de 70% do faturamento. É quando você identifica isso. Não é que ele já está, e sua empresa está tendo participação no consumo dele de 70%. Não. Ele tem um potencial para isso. Né? Por exemplo, o hambúrguer, por exemplo, qual é o potencial para esse cara do hambúrguer? É um cara que está sempre saindo e quando ele sai, ele fica louco de fome querendo comer um hambúrguer. Ele é um cliente potencial. E quando ele vem, nunca vem sozinho. Vem com o irmão, vem com a esposa, vem com o gato, cachorro, papagaio. Então ele é um cliente potencial. Isso eu estou falando de microempresa. Empresa de grande porte ou médio porte, não importa se é serviço ou se é de varejo, também tem esse potencial aí. É verificar, caramba, eu fui lá limpar aquele ar-condicionado, tem 30 ar-condicionados somente. Não, ele tem uma outra filial que tem mais 30 ar-condicionados. É um cliente potencial ou não é? Então vale a pena você investir tempo aqui ou não vale? Deixa eu te dizer uma coisa. É mais fácil você conquistar o coração dele, aumentar o teu faturamento, chegar ao ponto de dobrar e triplicar. É bem mais fácil do que conquistar um novo cliente. E através dele, se você atingir acima de 50% da rede que ele tá movimentando, você adquirir acima de 50%, eu sou até mais otimista, quando você atinge em torno de 60% para 70% do consumo dele, você consegue novos clientes. Ele passa a te indicar. É a chamada propaganda orgânica, o boca a boca. Por quê? Porque ele já está confiando suficientemente em você. E é desse jeito que você tem que trabalhar. Agora tem algumas pessoas que prestam serviço e o cara diz, não, mas aqui eu faço o seguinte, eu tenho a sua empresa, tenho a empresa de fulano, de ciclano, de beltrano. Ok, identifique quais são as fatias de cada um. E você com certeza vai identificar que alguém está com a fatia maior. Então por que esse cara está com a fatia maior? Mas pode ser por propina, porque é funcionário. A empresa não te merece, cara. Respeita a sua integridade e o teu valor. Mas procura identificar por que aquela pessoa tem uma fatia maior e eu quero ter uma fatia maior. Sabe por quê? É desse jeito que eu consigo dobrar o faturamento das pessoas. É desse jeito que o método Hora de Faturar começa a botar na cabeça do empreendedor que ele pode muito mais com o que ele tem.
Ele não precisa tirar um coelho da cartola e fazer uma mágica, não. É trabalhar a carteira, é trabalhar a sua equipe, é fazer com que sua equipe fique voltada para faturamento, fazer com que todos se reúnam ali em prol, né, em uma ideia comum, uma ideia convergente com o foco da empresa, com o objetivo da empresa. Aí transforma-se em quê? Um cliente potencial. E quando vocês atingem os 70% para cima, o cliente virou cliente categoria especial. E esse cliente categoria especial, como eu digo aqui em cima, todos com atendimento diferenciado, tem o especial, ele tem um atendimento diferenciado. Vamos lá. Supermercados. Supermercado, ele tem algumas indústrias que consideram que compra-se uma quantidade muito grande do seu produto para vender nas suas redes de supermercado, e por comprar essa grande quantidade ele tem um atendimento especial, como por exemplo caminhões exclusivos para fazer entrega naquela empresa. Isso é o que? É um cliente especial. Eu tenho pessoas que trabalham com controle de pragas que fecharam um determinado hotel, um determinado local aí gigantesco, e 2 funcionários, ou então uma indústria, 2 funcionários é deles. E eles botam lá dentro. Ficam 24 horas lá. O cara simplesmente não sai, vai para casa, depois volta para lá quando é um chamado, ou fica fazendo atendimento de 15 dias, não. É um atendimento especial, justamente para o quê? Para evoluir o seu faturamento. É desse jeito que você tem que pensar. Não é pensar fora disso, não. E a forma que você tem que trabalhar é justamente isso, é mostrar o seu diferencial aqui, nesse público, o eventual. Você vai começar a sobrecarregar aqui, mostrar o máximo possível do seu diferencial com foco no negócio dele, na empresa dele, ou no pensamento dele, na rede de consumo dele. Capricha mesmo a quantidade de informações aqui para você identificar o máximo possível de resposta. Lembra aí que é ouvir, empatizar e apresentar a solução. Então aqui você vai passar a ouvir e procurar a empatia para transformar ele e verificar se ele é um cliente potencial, para depois transformá-lo em um cliente especial. E nesse cliente especial você tem que carregar ele no colo, porque todo o trabalho de retenção é aqui. É quando ele chega a ser um cliente especial que há uma necessidade de você fazer um plus inesperado. E o que significa esse plus inesperado? É surpreender ele acima do que está em contrato. Porque normalmente quando é um cliente especial, tem contrato assinado. Não é de boca não. De boca só beijo e comida. Acabou-se. Tudo hoje é contrato. O cliente virou especial, olha, vamos fazer um contrato aqui, porque eu tenho que te dar a garantia que minha empresa vai te atender. Como eu também tenho que ter a garantia que você está fechado comigo. Essa porcentagem aí, 70% da tua empresa aqui, de manutenção do teu ar-condicionado, de rede de cabeamento, de qualquer serviço que seja, então, um produto que eu estou vendendo, é um contrato especial. Aí você diz assim, sim, e varejo? Onde é que entra o cliente especial do varejo? Na quantidade de consumo dele. Você vai estimulando e ele está constantemente lá. Se ele pensar em presente, ele lembrou da tua empresa. Se ele pensar em comer fazer um determinado lanche, aonde ele estiver, ele vai lembrar da tua empresa. Ele vai comer um hambúrguer no shopping center, ele vai lembrar da tua empresa. Esse é um cliente especial. Ah, mas isso aí não tem contrato. Ok, não tem contrato. Aí é pura verdade, porque é varejo que você está fazendo ali de pequeno porte, de microempresa, de consumidor para consumidor. Mas identifica lá. Vamos lá, esse cara está consumindo ele, então ele é teu cliente especial, porque ele está todas as semanas ele está comendo ali. Posso ser sincero com você? Ele não é teu cliente especial. Ele é um cliente em potencial. Cliente especial é aquele que atrai mais pessoas. Cliente em potencial é aquele que você conversando com ele, você identificou que além de ele estar toda semana lá, ele tem uma equipe no ambiente de trabalho dele, que de vez em quando tem reuniões lá, e que no espaço dessas reuniões eles pedem alguma coisa para lanchar. Então fecha um pacote exclusivo na compra de X quantidade, vamos supor, de 30 hambúrgueres, de 15 hambúrgueres, você vai levar algo especial, 2 Coca-Cola de 2 litros, mais não sei o que, e eu entrego lá sem pagar o frete. Entendeu agora aí o que significa o que eu chamo de atendimento especial? É justamente isso. É essa diferenciação, esse plus do inesperado que você tem que fazer. Aquele plus que o cara faz, PQP, gostei, essa empresa daqui, ela está atendendo a minha necessidade. Essa empresa aqui está respeitando o que eu tanto quero. Então é desse jeito aqui que você tem que fazer. Tá com alguma dificuldade, quer realmente prospectar, quer realmente aumentar as tuas vendas, começa a trabalhar com a tua carteira, começa a trabalhar com os teus clientes, tá certo? Então, grande abraço para vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Sucesso! Tchau, tchau!